Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais um conversa entre amigos, bate-papo entre amigos. Nós estamos aqui com o professor Juliano. O professor Juliano está lá direto de Uberaba. Boa noite, Juliano. Boa noite, Hernani. E a professora Marísia, aqui de Passos. Boa noite, Marísia. Boa noite. Então, vamos fazer um bate-papo hoje sobre o ensino EAD, né? Falar um pouquinho do ensino EAD, esse ensino que causa tanto medo às pessoas, né? Juliano, começa aí falando para nós um pouquinho do ensino EAD. O ensino EAD ele é uma metodologia que já está há muito tempo no mercado, né? Você já tem há anos você tem essa oferta de EAD nas escolas e você também tem a opção com isso de procurar a melhor qualidade do ensino. A qualidade de todos os cursos ela vem melhorando nos últimos anos e com isso a única diferença do ensino regular é que você mesmo monta o seu horário. Você tem que ter mais responsabilidade para poder cumprir a carga horária, né? Você tem que criar aquele hábito de estudos e ficar sempre atento, criar uma agenda para conseguir entregar as atividades dentro dos prazos, para que você não perca pontuação, né? Necessariamente a pontuação com o atraso nas entregas. Então é um tipo de ensino que ele é bastante confiável e se você souber escolher bem o curso, a instituição que fornece esse curso para você, você consegue um curso de bastante qualidade. Marísia? Então, Hernani, o ensino EAD vem ganhando força a cada dia. Essa nova modalidade de ensino, ela veio para substituir, ou seja, ajudar o pessoal que está... Você está com medo, né? Aqui me olhando. Deixa ela entrar aí, aparecer, não tem problema não, ué. É só um bate-papo informal. Não, mas olha, o pior é que eles param me olhando assim, dá a impressão que... Eu peço até desculpa. Dá a impressão que vai pegar a gente, né? Voltando aqui. Então, o ensino EAD é um ensino que veio assim para flexibilizar a educação. Eu não vejo o ensino EAD como um vilão, e sim como uma ferramenta que veio para auxiliar. Através do ensino EAD, muita gente conseguiu fazer cursos universitários assim, ó, em faculdades de nome, né? Tipo o FOP, o Unifal, o FMG, entre outras, né? Em regiões em que não tinha universidade e a clientela também não tinha condições de pagar o ensino, né? Em outras universidades, então o ensino público atendeu a essa demanda de clientes. Agora, a educação aqui, EAD, que foi inserida na rede pública de ensino, eu encaro ela como a educação auxiliadora. Ela veio para auxiliar nesse período de pandemia. Certo, mas vocês não veem o ensino EAD como um vilão, assim, para tirar, por exemplo, os professores da sala de aula? Ou vocês acreditam que o professor, a figura do professor em si, ela é essencial tanto no ensino presencial como no ensino EAD? Eu não vejo o professor como essencial no ensino presencial, por exemplo. Você tem metodologias hoje em dia, por exemplo, a gente tem aquela metodologia desenvolvida pela Fundação Roberto Marinho, né, que deu origem ao telecurso, em que é uma metodologia que você não tem um professor na sala de aula, você tem um mediador. O conhecimento ele é construído pelos próprios alunos, né? Eu acho que o professor que vê o ensino EAD como um vilão, muito provavelmente é aquele professor que ele não conseguiu acompanhar o desenvolvimento da educação nos últimos anos. É um professor que às vezes ele não está preparado para as novas plataformas de ensino, para as novas tecnologias que você tem disponibilizadas. A gente está aqui, por exemplo, numa plataforma, né, o Zoom, que é uma plataforma que ela começou a ser muito utilizada agora em período de pandemia. Então, você tem professores que agora aprenderam a fazer uma chamada no WhatsApp e já existem várias outras metodologias, né? Então, ele tem que estar antenado para conseguir encontrar que melhor se adequa à necessidade dele. Alguns dias atrás, eu e a Marisa fizemos uma live no Instagram, porque era um bate-papo entre duas pessoas. E aí, agora, hoje, a gente já está numa plataforma que é uma nova necessidade nossa. 3 pessoas, ou até mais, nesse caso.
Então, eu acho que quem vê como um vilão, geralmente é quem não conseguiu se adequar a essas tecnologias, não conseguiu acompanhar a evolução da educação. Marisa, pode falar, Marisa. Pode falar, Ju. Não, eu vejo como eu acho engraçado porque não tem como adiar essa questão da chegada da tecnologia na sala de aula, né? Nós não temos como competir, por exemplo, o aluno chegar na sala de aula só com o giz e o livro didático na mão e chamar a atenção do aluno para ele aprender, sendo que ele tem fora da sala de aula muita tecnologia, né? Olha, ultimamente, se você parar para analisar, o aluno hoje, independente da sua classe financeira, ele tem recursos tecnológicos melhores que muitos professores. Então, encarar o ensino EAD como um vilão, o professor ele está com medo de encarar a realidade, porque a tecnologia ela veio para ficar. Então, a gente tem que aceitar e se adaptar à nova situação, não é verdade? Porque se ficar preso àquela aulinha ali, ó, pão com ovo, todo dia, já não atrai aluno mais. Então, temos muita evasão. Porque, vamos supor, o menino fica ali 50 minutos com um professor, aquela coisa, explicar e resolver exercício. Ou, na maioria das vezes, só resolve exercícios. Sendo que ele tem outros subsídios que pode ajudar, auxiliar ele durante a aula. Entendeu? E modéstia à parte, essa plataforma aqui é muito boa para dar aula, porque tem um botãozinho assim que você desativa a voz do aluno e só você fala, né? Então, quisera a Deus se tivesse um botãozinho desse na sala de aula para desativar alguns alunos. Ele foi só um comentário maldoso, viu? Mas é verdade. Então, o pessoal não está encarando isso como a evolução da educação. Que nem você mencionou aí, no início aí, falando que ia perder emprego, perder aula, uma coisa assim. Eu acredito que não. Eu acho que vai perder quem, se não se adequar à nova modalidade de ensino. Como assim, ó, eu, você e Juliano já estamos inseridos no ensino EAD já tem um tempo. Então, eu não encaro isso como um inimigo. Não. Hoje eu não encaro como inimigo. Não sei como o Estado vai fazer com a gente, né? Daqui a alguns anos. Mas hoje eu não encaro como inimigo. Mas também não substituo 100% a presença de um professor na sala de aula pelo ensino EAD na educação básica. Eu acredito, não sei o que o Juliano pensa, mas eu acredito assim que o professor que não se adaptar, ele realmente vai perder o emprego, né? Porque as escolas, as universidades, os cursos, eles vão inserir aos poucos o EAD. Acredito que depois que passar essa pandemia, vai abrir muito mais curso EAD e as pessoas vão ficar mais conhecendo. Mas o professor presencial ele vai continuar fazendo o seu papel, mas vai ter ali 20%, 30% do curso na escola normal de ensino EAD. Então, vai ter que usar a tecnologia. Então, fugir da tecnologia, né? O que você pensa, Juliano? É o que você falou. Você, Hernani, você é historiador, né? Então, assim, você já estudou isso, você já viu. A gente teve uma revolução industrial, por exemplo, que eliminou várias pessoas do mercado. Sim. A gente teve uma época recente, né? A gente pode colocar o quê? 30 anos atrás. Você tinha que ter um curso de datilografia para poder conseguir um bom trabalho. Verdade. Logo em seguida, você teve que ter um curso de informática. As pessoas que não fizeram um curso de informática, que acharam que não precisariam, que deveriam ficar apenas com a datilografia, elas foram eliminadas pelo mercado. E a gente vem nessa toada há muito tempo, né? Quando você gera uma nova plataforma, quando você cria um novo sistema e você tem pessoas que não se adaptam, você vai escolher para trabalhar para você aquelas pessoas que são adaptadas, né? Então, é o que você comentou, aquele professor que ele não se adequa às novas modalidades, ele vai perder o espaço dele como profissional. Ele vai perder o espaço para um profissional mais capacitado. Aí vai ser o caso, a autoexclusão, né? Sim, o pessoal fala muito. A gente sempre comenta que os alunos têm que... A gente comenta sempre com os alunos que eles têm que estar preparados. Você tem que estar sempre em constante aprendizado, em constante evolução, para que você não fique para trás no mercado, porque ele é exigente.
Verdade. Pessoal, os professores falam muito em direito de imagem, uso de imagem. Tem muitos professores, né? Outro dia eu vi até uma crítica no Facebook de uma professora falando sobre a imagem do professor. Mas eu não sei se vocês pensam da mesma forma que eu, porque o direito de imagem... Professor, você entrou em sala de aula, você já está expondo sua imagem, não é? Então, hoje não tem como a sua imagem não ser divulgada, não tem como a sua imagem não ser exposta, a não ser que façam chacota, algumas coisas assim, mas em termos de aula, em termos de explicação, em termos... a imagem do professor já é muito exposta, Mas não você tem como acha que fugir disso. Você não acha que essa mulher... Eu não cheguei a assistir todo o vídeo dela. Ela fala de direito de imagens a partir do momento que começa a multiplicar a videoaula? Porque, Tá, de todo mas jeito, a gente trabalha com a nossa imagem, sim, mas ficamos restritos ali a 4 paredes dentro de uma escola. A partir do momento que você grava uma videoaula, essa aula vai ser multiplicada em diversos mecanismos. Então, temos aqui, ó, a própria escola que vai utilizar essa imagem, o aluno que vai compartilhar, o amigo do aluno e assim vai sucessivamente. Então, eu acredito que ela deve ter pensado assim, fez a videoaula, tudo bem, a imagem dele está ali, você está trabalhando para a escola X, eu para a escola Y. Nada impede que o menino da escola Z utilize a minha videoaula sem custo nenhum para poder estudar. Eu acho que a quis mencionar foi isso. Mas eu não vejo por esse lado, porque nós não somos produtores de conteúdo. Não, não Entendeu? somos. Quando você vê um youtuber que ganha dinheiro com a imagem dele, porque ele produz conteúdo, eu acho que é uma coisa. Agora, vamos imaginar uma situação. Você trabalha numa escola que te paga para criar videoaulas para os alunos daquela escola. Você recebe um Por salário ela. por aquela gravação. Agora, se você fez a gravação na sua casa para poder colocar no YouTube, por exemplo, e ganhar com o número de acessos, ganhar com a publicidade que é colocada no meio do seu vídeo, esse tipo de coisa, e alguém faz o download desse vídeo e começa a disseminar ele por outras plataformas, nesse caso sim, porque você produziu um conteúdo para ganhar dinheiro e você não ganhou. Entendeu? Então, como nós não somos produtores de conteúdo, eu acredito que não há esse problema. Mas eu acredito que agora as escolas, quando você for pelo menos fechar um contrato, não sei as escolas públicas, mas as escolas particulares, já vai ter lá uma cláusula você autorizando o uso da sua imagem, pelo menos na sala de aula, né? Eu acredito que vai ser refeito isso, porque depois dessa situação que nós estamos vivendo da pandemia, nada vai ser igual mais, né? Mas eu vejo uma evolução aí na educação, eu vejo uma evolução, porque os professores estavam morrendo de medo, né? E engraçado, em pleno século XXI, nós temos professores que não têm nem e-mail, que às vezes precisa criar, o pessoal da secretaria da escola criar um e-mail. Então, quer dizer, chega um momento que vai ter que se adaptar, não tem jeito. Foi como eu mencionei, a autoexclusão. Tem professor que parou, fez a curso de graduação e parou ali. Que nem você falou, não tem um e-mail. Quem não tem um e-mail hoje? Então, e nós precisamos... Hoje a gente não consegue ficar somente, vocês sabem disso, somente numa graduação. E o ensino EAD vem nos ajudar a nos capacitar mais, porque se nós estamos o dia inteiro em 2, 3 escolas, como que nós vamos fazer uma faculdade presencial? Nós vamos ficar lá indo todo dia, todo dia, todo dia? Não tem jeito. Mas no ensino EAD isso é possível. Você acessa aos sábados, você acessa aos domingos, você acessa depois da meia-noite. Então, se você quiser adaptar, você tem que se virar. É verdade. Você, igual a Marisa comentou, a gente tem professores que, quando chegou o diário eletrônico, ao invés de tentar aprender a trabalhar naquela plataforma, a aproveitar os momentos em que as escolas capacitaram as pessoas, não, ele prefere pagar alguém para fazer para ele, né? Então, ele consegue levar durante um tempo sem a necessidade, mas à medida que vai fechando o cerco, em que vai virando mais uma tendência, ele acaba se auto-excluindo, como a Marisa falou, se ele não consegue se adaptar, se adequar ou aprender a usar aquela plataforma. Né? Verdade. E é interessante que, mesmo sendo educadores, né, pessoas que estão ali
para ensinar, eu acho que existe até um tabu nessa história, né? O professor não gosta de chegar e falar, eu não sei fazer, eu não sei mexer com isso, né? Então ele faz uma coisa meio, é muito velado isso. Aí eu pago alguém para lançar E nota outro em precisa diário, eu pago parar com alguém para aquela lançar história. presença. Precisa parar com aquela história que eu sou professor, eu sei tudo, né, gente? Não É, sabe, e você está Exato, não exato. aprendendo sabe não. também. Existe muito isso ainda, né? Existe esse orgulho ainda de tem um treinamento, ele não entendeu, ele não pergunta para não parecer que eu não sei de nada porque eu sou professor. E aí Outra depois fica frase com a dúvida típica. e permanece com ela. Outra frase típica é: eu sou efetivo e não preciso disso. Tem muito disso. Exatamente. Eu sou efetivo. Verdade. Mas E tanto essa frase, né, Marisa? Eu sou efetivo, eu não preciso fazer isso, eu sou efetivo. A gente tem hoje, né, pelo menos eu acho que nos últimos 3 anos, a gente vê constantes ameaças à efetividade do trabalho público. Uhum. Né? Muitas pessoas questionando essa história do servidor público ser efetivo. Por quê? Porque ele não coloca qualidade no trabalho. E Não. hoje em dia você precisa de qualidade, né? Porque você só consegue quanto a máquina pública ela está começando a aprender com a privada, né? Quanto mais pessoas qualificadas eu tiver, menor o custo que eu vou ter com essas pessoas, porque eu não preciso contratar 10 pessoas para fazer o trabalho que uma muito bem qualificada e que produz bastante vai vai produzir para conseguir mim. fazer. Vai conseguir. Exato. E Falou tudo. no ensino EAD, vocês não veem, por exemplo, uma dificuldade maior, por exemplo, da pessoa ter que estudar sozinha, por exemplo? Porque no ensino presencial a gente tem os colegas aí que discutem. No ensino EAD você tem que ler a apostila, aquela coisa toda. O que vocês acham sobre isso? Olha aqui, ó, como foi implantado agora, como se diz, foi inserido na sociedade o ensino EAD na educação básica, muitos pais e alunos vão achar difícil. Porque a partir do momento que a pessoa passar a utilizar como foi feito nas universidades públicas, né, e até mesmo na particular, a pessoa vai se adequando e não vê dificuldade mais. Um exemplo, na escola estadual, foi inserido, amanhã começa a teleaula. Todo mundo está apavorado. Não sabe como vai ser, porque o novo assusta. A partir do momento que assistir a primeira semana de aula, aí já vai, como se diz, surgindo as facilidades do ensino. No ensino superior em EAD. As primeiras turmas, com certeza, assustaram com o método de ensino. Hoje, já formaram milhares. Eu acho que a Marisa travou aí a câmera. A internet deve ter dado algum problema, nós já estamos voltando. Marisa? Isso acontece nas melhores famílias, né? Marisa, tá me ouvindo? Diferentes áreas. Então, na educação básica, eu acho que vai ser da mesma forma. Porém, não pode tirar o professor presencial. Não pode. Você precisa de alguém para mediar, né, dentro da sala de aula. É a função do tutor, né? Sim, sim. Eu acho que o que vai acontecer ali na educação básica, nesse momento, é que a educação básica ela vai passar por tudo que a educação superior passou no início do ensino à distância. Agora, a única coisa que eu não acho viável é que os anos iniciais da educação básica eles sejam tratados com a educação à distância. Eu estava acompanhando as apostilas que foram disponibilizadas para a educação infantil. Eu não estou falando nem de anos iniciais do ensino fundamental, estou falando de educação infantil. São apostilas que têm muita informação para os pais poderem ler e trabalhar com as crianças. E talvez não é levado em consideração que muitos pais não têm conhecimento para aquela leitura. Né? E principalmente porque eu estou falando de educação pública. Você Sim. tem crianças que são criadas por avós que são analfabetos. Você tem crianças que ficam sozinhas, né? Que os pais estão trabalhando. Então, a falácia que você tem nesse ponto, ela é muito grande. Eu acredito que a educação em EAD para a educação básica, ela poderia acontecer nos anos finais do ensino fundamental
ou apenas no ensino médio. Mas a base, que seria o ensino fundamental, ela não poderia ser tratada com o EAD. Eu entendo que ela está sendo levada para o EAD nesse momento por uma situação atípica que a gente está passando, mas ela não pode virar uma realidade. O ensino médio, tudo bem, a gente até entende. O aluno ele já tem maturidade, né, para poder, pelo menos, compreender as consequências do que acontece se ele não assistir às aulas, se ele não fizer as atividades. Agora, uma criança de anos iniciais, ela não entende as consequências do não fazer aquilo ali, de não cumprir com o que é pedido. E outra coisa, na fase da alfabetização, não tem como. Você vai ensinar uma criança a digitar, sendo que ela não sabe nem escrever? Então, o que eu tenho observado é que no ensino AD, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, está muito conteudista, né? Eles estão colocando muito conteúdo, coisas que os pais não conseguem acompanhar e nem as crianças. Então tem que ir com mais calma e devagar até que as pessoas se adaptem, né? O que é diferente, igual o Juliano falou, do ensino médio, da universidade, até dos anos finais do ensino fundamental, tipo 8º ano, 9º ano, que a meninada já está acostumada, a meninada já teve aí uma introdução. Agora, os pequenininhos, eles sabem mexer lá com a galinha pintadinha, eles sabem mexer lá com alguns aplicativos, mas a necessidade das tarefas de casa tem que ir devagar. Né? Não, mas nós passamos essa mesma dificuldade no ensino EAD na universidade, quando nós fizemos os primeiros cursos. Então, mas o contato presencial, criança, professor, ainda mais nos anos iniciais, é fundamental. A EAD, ela não supre essa necessidade. Sim, eu acredito que, igual o Juliano falou, é atípico, né? Está acontecendo agora por causa da pandemia, mas acredito que nos próximos anos pode até ter um pouquinho de introdução do ensino EAD nos primeiros anos iniciais, mas isso vai acontecer gradualmente, porque se jogar, não vai dar muito certo. Não dá não. Sim, os anos iniciais, os alunos precisam muito da parte da socialização, né, de encontrar o coleguinha, conhecer o coleguinha, verdade, poder aprender aquelas questões que talvez ele não aprenda em casa. O que é meu, o que é do meu coleguinha, eu tenho que pedir, eu tenho horário, para ele poder aprender a viver em sociedade. Esse convívio com o outro, né? Esse convívio com o outro é importante. Sim, sim. Para que ele possa criar essas questões de viver em sociedade para a vida e para o desenvolvimento dele, né? Verdade. Isso. Esse convívio com o outro é importante, porque de repente você tem lá na sua casa, você é filho único, a criança é filho único, às vezes ela tem só mais um irmãozinho, então, mas tá tudo no mesmo ambiente. Na escola ela vai conviver com vários ambientes diferentes, que depois vai acontecer no mundo lá fora, né? A escola prepara, tem que ajudar a preparar para ele saber conviver com as outras pessoas. Justamente, ele vai sair da zona de conforto dele e vai passar a conviver com os demais. E ver que o mundo não gira só em torno dele. E assim ele vai aprender. Eu acho que o ensino EAD, do jeito que está sendo implantado nos anos iniciais, eu tenho 2 sobrinhos, está fazendo prédio 4 anos. Eu achei assim, fora do comum. Mil vezes se eles não tivessem dando nada. É atividade demais, os meninos não sabem nem manusear o lápis, mas ele tem que escrever para poder mostrar para o professor. Imagina eu. Olha, você vê, graças a Deus, eles têm, eu e a Luísa, que somos professoras, a mãe, que é a Sueli, é alfabetizada, né? E mas imagina nas outras casas. Vocês têm alguém em casa que tenha pedagogia, que saiba alfabetizar? Você sabe. Porque eu, por exemplo, eu não tenho, eu entendo bastante de educação, né? Eu trabalho como analista educacional há mais de 10 anos, mas eu não sei alfabetizar. Então, assim, eu tenho conhecimento de educação, mas eu não sei alfabetizar. Então, imagina uma família que tem uma criança em idade de alfabetização, o aluno com aulas em EAD, né, e que ele precisa alfabetizar. Né? Quais serão as falhas que essa criança vai ter na alfabetização? Eu vi em uma das apostilas para anos iniciais, foi um vídeo falando sobre frutas, que foi produzido pela BCC, alguma coisa, eu esqueci qual o canal. BNCC. Acho que foi BNCC, alguma indicação coisa. Da BNCC. E aí
o canal ele usou uma pessoa que ela tem uma questão motora, né? E ela tem uma dificuldade na fala, né? Então, assim, como que você apresenta para uma criança um vídeo de uma pessoa que ela tem um problema na fala, que você tem que tentar identificar o que ela está realmente falando, né? O professor saberia tratar isso bem na sala de aula, né? Mostrar que é uma pessoa diferente, que ela tem algum problema, que nem todo mundo é igual, mas dentro de casa, né? Como que vai ser a apresentação desse vídeo? Entendeu? Então, assim, eu acho que talvez falta um pouco desse cuidado. Eu acredito que o desafio é muito grande, o desafio vai ser muito grande, porque eu acho que ninguém estava tão preparado assim para jogar esse ensino EAD na sociedade assim, de uma vez, né? Porque esse ano aconteceu, como se diz, atípico. Mas eu acredito que vai ser uma porta que está se abrindo. Eu acredito que a educação de agora em diante ela não vai ser a mesma, ela vai ser um pouquinho mais exigente, tanto para com o aluno, quanto para o professor, quanto para o tutor, né? Quanto para o aluno presencial, EAD. Eu acredito que as exigências serão maiores. Também acredito. Sim, com certeza. E o que vocês pensam a respeito, por exemplo, dessa proliferação de cursos? Assim, antigamente nós tínhamos poucos cursos, hoje nós temos muitos cursos, muitas especializações. E o que vocês acham? Que o professor tem que ser totalmente especializado ou o professor consegue vencer essas barreiras dessas tantas especializações que tem por aí? Eu sou a favor da especialização, mas não em grande quantidade. Porque a pessoa vai agregando tantos diplomas e que no final não sabe o que ela fez. Entendeu? Posso estar sendo até um pouco ignorante, mas eu acho que o que a gente tem que fazer, a gente nem que faça pouco, mas que faça bem o que você está fazendo. Com qualidade, né? Isso. O diploma ele pode te ajudar, mas o que vai ajudar, o que vai te dar o sim na sua entrevista de emprego, né? O que vai te abrir portas é a sua competência. Essa quantidade de cursos que é oferecido hoje, muito vai pela qualidade do ensino, que melhorou bastante nos últimos anos, pela demanda, né? Existe a procura, se abre muitos cursos diferentes, é porque existe a procura para aqueles cursos, mas o que a gente deve tomar cuidado é de sempre seguir a mesma linha, né? Eu me formei como biólogo há 14 anos atrás, né? E aí eu trabalho nos últimos 10 anos na área da educação. As minhas pós-graduações são todas na área da educação. Eu não vejo um nexo nesse momento em fazer uma pós-graduação na área da biologia, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado nisso. Você pega uma linha e segue ela. Você vai estar se qualificando cada vez mais naquela área e a chance de te abrir portas é bem maior. É bem maior. Concordo com você quando você fala na questão da competência, né? Porque não adianta nada a gente acumular diplomas e acumular muitas coisas se de repente colocar a gente em frente aos alunos, em frente à sala de aula e a gente não dá conta do recado, né? Não dá conta do recado. Você tem que ter a questão você tem que saber fazer, né? Não é só ter o diploma que mostra que você sabe, tem aquele conhecimento. Você tem que apresentar o saber fazer. Você tem que chegar lá e conseguir fazer o seu trabalho e desenvolver ele bem, para que você permaneça, né? Verdade. E uma outra, agora nós temos 10 minutos, vamos falar um pouquinho sobre os pontos positivos do EAD, né? Por exemplo, que a Marisa, lá no comecinho, a Marisa disse que a graduação chegou a vários lugares, por exemplo, na Amazônia, por exemplo, vários outros lugares, aonde o ensino presencial às vezes não consegue chegar. O que vocês veem assim, de positivo na educação à distância? A facilidade. A facilidade e ela consegue atender muita gente, entendeu? Eu não preciso hoje sair do emprego para poder estudar, certo? Antes era assim, ou eu estudava ou eu trabalhava. Hoje eu posso estudar na comodidade do meu lar. Eu já fiz vários cursos de capacitação, inclusive de especialização à distância.
usando meu tempo vago no final de semana e continuei trabalhando os 3 turnos do mesmo jeito. Entendeu? Essa facilidade aí de controlar o meu horário, administrar a palavra certa, administrar o meu tempo, facilitou demais. E Isso a não quer, canseira do dia a dia, isso a não quer dizer correria do que dia a dia. isso não quer dizer que no ensino à distância a gente não estude, né? Vamos deixar bem claro isso. Estudo. Estuda sim. Muito Estuda pelo até mais que é contrário. presencial. Eu sempre Estuda falei para mais. os alunos, quando eu fui tutor de um curso de uma faculdade pública, eu sempre falei para eles a diferença do EAD, da faculdade pública para a faculdade privada, no EAD, é que na pública você não paga em dinheiro, você paga em sangue e suor, porque a Isso. quantidade de atividades é muito grande, é exercício em cima de exercício, seminário, e As você escreve leituras. muito, muitas leituras extensas, Justamente. né? Então tem muita atividade, é muita A coisa. minha, E a minha também, segunda pós-graduação foi na faculdade pública. então Tinha assim, dia que eu queria que tinha você dia que eu tem queria chorar. você tem muita coisa para fazer, né? Você tem que Tem. administrar E bem, aprende fazer isso muito. tudo. Mas o EAD de positivo, ele tem a questão que ele é democrático, qualquer pessoa Uhum. pode fazer. Você escolhe o curso que melhor adequa à sua necessidade e você, com a oferta que tem, no caso de uma faculdade privada, você ainda tem a oportunidade de escolher valores, né? Tem Justamente. vários valores diferentes. Verdade. E o Então, assim, diploma é sempre hoje o é mesmo, né? Te dá o assim, o mesmo diploma é Hoje o tem mesmo, para vai todos os gostos e para todos os bolsos, né? exato, o diploma é o mesmo, vai te abrir as mesmas portas e é o que eu falei. Abrir a porta, qualquer diploma vai abrir, mas o que vai te manter lá dentro é a sua competência e você saber fazer o seu trabalho. Então, se você fizer o EAD de qualquer jeito, e eu conheço pessoas que fizeram cursos de EAD de qualquer jeito, que elas não conseguem permanecer nos empregos que conseguem, né? Porque o Porque emprego não é de ela qualquer não jeito, sabe né? fazer. O emprego não é de qualquer jeito. O diploma abre a porta, mas quando a pessoa chega lá, não sabe desenvolver o trabalho, né? Então ela não consegue permanecer naquele local. Então assim, o diploma ele vai abrir a porta. Agora, se você fez bem feita a sua faculdade em AD, é o que vai manter você naquele emprego quando você conseguir. Eu fiz o curso de licenciatura em pedagogia em AD, porque eu sou formada em matemática e física e no decorrer do tempo eu vi que a necessidade de ter a pedagogia para mim era fundamental. Eu acho assim, eu acredito que todos os professores tinham que ter o curso de pedagogia, ou melhor, tem que ter o curso de pedagogia para poder acompanhar o que vem acontecendo. Você pode ver que temos uma diversidade de alunos com diversidade de problemas. Eu fiz pela Ensino EAD e amei. Inclusive, hoje eu até atuo, né? Utilizando esse E diploma de EAD. uma coisa também que a gente tem que ter na hora de fazer esse curso em AD é ter maturidade na hora da escolha. Como Isso. eu comentei mais cedo, eu não tenho pedagogia. Para eu fazer um curso de EAD hoje em pedagogia, eu tenho duas modalidades. Uma que é de 1 ano e uma que é de 4 anos. Uhum. Todas as duas vão me abrir as mesmas portas. Com todos os dois diplomas, eu fazendo 1 ano ou eu fazendo 4 anos, eu consigo trabalhar na alfabetização. Mas eu, enquanto profissional, eu acredito que para eu conseguir alfabetizar da maneira adequada e bem e com confiança uma criança, eu preciso passar por um curso de 4 anos por conta da questão dos estágios. Você estuda durante mais tempo. Uhum. Ele é um curso mais extenso, né? Ele tem uma carga conteudista maior. Então a pessoa também tem que ter essa maturidade, né? Porque Para ela quem. tem que saber o uso daquele curso também. Ela tem que Eu entender acredito qual é assim, o ó, uso que eu vou fazer do curso. para quem está fora da educação, que tem apenas um diploma, vamos supor, tem ali geografia. Ele vai falar assim, eu não peguei aula de geografia, vou fazer a pedagogia como cabide de emprego, não é viável fazer em 1 ano. Não dá certo, né? Não dá certo. Agora, no meu caso, eu já estava inserida no mercado. Entendeu? Eu Já já tinha uma fiz certa experiência. isso, já tinha uma bagagem de conhecimento e experiência. E eu queria ter a pedagogia para fazer um elo e fechar o ciclo. Porque você vê, sou exatas, matemática e física. Aí a pedagogia, para mim, foi o canal. Inclusive, amei. Mas acompanhado desse curso, eu fiz vários cursos de capacitação. Fiz o estágio bonitinho,
entendeu? Já atuei 2 anos com a pedagogia, mas é claro, não abro mão da matemática e da física, que foram os meus primeiros cursos. Mas eu apaixonei pela pedagogia. Eu acho assim, em todos os cursos de licenciatura tinha que ter essa introdução, o que é ensinado no curso de pedagogia, para todos os professores de diversas áreas. Porque eu, particularmente, na matemática e na física, eu só vi cálculos e um pouco de didática. É bem interessante isso, porque geralmente a pessoa da área de exatas, ela para ir para humanas é bem difícil, né? Eu, por exemplo, sou da área de humanas, de história, química, física, matemática, essas coisas para mim é bem complicado. Eu tenho um pouquinho de dificuldade. Eu senti a necessidade desse curso. Então eu fui atrás e fiz. Agora eu estou fazendo docência em EAD. Gente, filosofia, estou amando filosofia. Tá e na vendo? universidade não Tá é vendo? isso. Como que as coisas mudam, né? Como que as coisas... isso é bom. Atuando aí, ó, 15, vai fazer 16 anos, né, Hernani? É um professor de aí, matemática e física fazendo filosofia, olha que legal, eu me sinto feliz com isso, né, Eu estou Juliana? amando filosofia, eu começo a ler, estudar as apostilas ali, eu viajo, coisas que eu não sabia, o tanto que eu estudei, gente, eu não sabia, agora a filosofia está me mostrando, assim como a pedagogia, entendeu? São coisas assim, quando eu falo que eu estou fazendo filosofia, que eu fiz pedagogia, por quê? E graças a Deus... É bacana que isso te traz uma realização pessoal, né? Não é nem profissional. Ela vem uma realização pessoal, né? De você estar com aquele conhecimento. Uhum. Isso é muito bacana. É muito bom, viu? É bacana mesmo. 7 anos, só estudei, durante 7 anos, só exatas. Trabalhando há 16 anos, só exatas. Quando vem a pedagogia, agora a filosofia, depois a minha sociologia, para mim está sendo uma maravilha. É muito bom, né? Muito bom. Pessoal, está terminando nosso tempo aqui. Agradeço a professora Marisa, agradeço o professor Juliano. Eu acredito que depois nós vamos disponibilizar esse vídeo para o pessoal, né? Eu acredito que foi um bate-papo muito legal e depois nós podemos marcar os próximos bate-papos. Muito obrigado, Juliano, um grande abraço. Marisa, um grande abraço. Obrigado, Hernani, pela oportunidade. E até a próxima. Peço desculpa quando meu sobrinho estava entrando aqui, viu? Sem problema. É tudo para animar a vida da gente. Porque também estamos em quarentena. Pessoal, fica em casa. É verdade. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço. Tchau, até mais. Até logo. Tchau, tchau.